Eu enterrei o corpo da minha irmã num cemitério de mentiras que construímos juntas desde crianças, e o cheiro de terra úmida ainda me sufoca nas noites quentes de Lisboa. Ela não morreu de verdade, pelo menos não ainda, mas eu a matei devagar, com o veneno das verdades que ela escondeu por anos, e cada gota que escorria dos meus lábios era um euro daqueles 14.000 que ela roubou de mim. Naquele dia, quando o sol batia impiedoso no Tejo, eu jurei que a sua traição seria o último ato de uma peça que ela dirigiu, mas que eu reescreveria com sangue e lágrimas, as dela, enfim. O ar de Lisboa sempre tem esse cheiro de mar e pão fresco, misturado com o suor dos turistas que invadem o Chiado como se a cidade fosse deles. Eu morava ali, num apartamento modesto no bairro Alto, herdade da avó que nos criou a mim e à Inês depois que os pais morreram num acidente de carro nas curvas traiçoeiras da Serra da Arrábida. A avó chamava-nos às suas, duas flores do mesmo jardim, mas Inês sempre soube que eu era a erva daninha que crescia na sombra dela. Eu, a mais nova, a que chegou depois, a substituta, palavra que ela sussurrava nas costas das amigas quando éramos adolescentes, rindo como se fosse uma piada, mas cortando como uma navalha enferrujada. A casa não era grande, 2 quartos apertados, uma cozinha onde o azulejo rachado contava histórias de umidade antiga, e uma varanda que dava para o caos noturno do bairro, com fado e quando das tabernas e casais discutindo em voz alta sobre amores falidos. Eu a tinha transformado no meu refúgio depois do divórcio, quando o meu ex-marido, o João, me deixou por uma advogada de Cascais que prometia viagens a Paris em vez de noites a cozinhar bacalhau à Brás. Tu és demasiado portuguesa, demasiado real, disse ele, como se ser autêntica fosse um defeito. Mas eu reconstruí tudo sozinha, pintei as paredes de um azul céu para lembrar o Atlântico, pendurei cortinas de linho que dançavam com a brisa do rio, e plantei manjericão nas jardineiras para afastar os maus espíritos, ou assim eu acreditava, na minha ingenuidade. Inês vivia a 2 ruas dali, num loft chique em Alfama que o marido rico lhe comprara, cheio de arte contemporânea e garrafas de vinho do Douro que custavam mais do que o meu salário mensal como tradutora freelance. Ela era a estrela da família, a que estudou em Coimbra, a que casou com o herdeiro de uma fábrica de cortiça em Setúbal, a que postava fotos no Instagram com legendas em inglês para impressionar os seguidores internacionais. Eu era a sombra, a que ajudava nas festas de Natal com pratos de rabanadas feitas à mão, enquanto ela chegava com um catering de um chefe Michelin. Mas amava-a, de um jeito visceral, como se o sangue que não partilhávamos nos unisse mais do que o laço da avó nos impunha. Tudo começou numa manhã de outono, quando o vento do Tejo trazia folhas secas que se colavam aos meus sapatos gastos. Eu estava no meu laptop, a rever um contrato de tradução de um romance policial norueguês, ironia, pois a vida me preparava para um crime bem mais pessoal. O telemóvel vibrou com uma notificação do Facebook, uma mensagem de Inês. Mana, preciso de um favor. Podes emprestar-me fotos da tua casa? Estou a fazer um projeto sobre lares autênticos de Lisboa para o meu blog. Vai ser incrível, vais ver. Sorri para o ecrã, imaginando-nos juntas de novo, como nos verões em Troia, a construir castelos de areia que o mar levava ao entardecer. Enviei-lhe uma dezena de fotos, a sala com o sofá poído mas confortável, a cozinha iluminada pelo sol da manhã, o quarto com a cama de ferro forjado que a avó me deixara. Não pensei 2 vezes. Porquê? Porque Inês era a minha irmã. Porque, apesar das farpas, ela era a única família que me restava. Mas quando abri o blog dela naquela noite, depois de um copo de vinho tinto demasiado forte, o mundo desabou como um telhado de telhas velhas sob uma tempestade. O post chamava-se A Casa da Substituta, um lar falso em Lisboa. As minhas fotos, ali, expostas como troféus de caça. A legenda, descobri o esconderijo da minha irmã, a que a família adotou para preencher o vazio. Um espaço patético, cheio de bugigangas baratas, que finge ser um lar. Mas e se eu vos disser que este refúgio pode ser vosso? Licitação aberta no site de leilões, partilho o link para quem quiser arrematar esta relíquia de mentiras. Já arrecadei 14.000 euros em pré-vendas. Obrigada pela inspiração, substituta. O meu coração parou. Substituta. A palavra que ela usara em segredo agora gritava para o mundo. 14.000 euros. O dinheiro que eu devia ao banco pelo empréstimo do divórcio, o que me mantinha acordada a contar ovelhas de porcelana rachada. Ela vendera a minha casa, não o imóvel, mas a essência dele, a privacidade, a dor que eu tecera ali como uma tapeçaria invisível. As lágrimas caíram no teclado, quentes e salgadas como o mar de Cascais, e eu senti o primeiro corte, não na carne, mas na alma, onde as raízes da confiança se partem sem som.
naquela noite, não dormi. Caminhei pelas ruas íngremes do bairro Alto, o eco dos meus passos misturando-se ao riso bêbado dos turistas. Lisboa, a cidade das 7 colinas, parecia inclinar-se para me engolir. Como ela pôde? Inês, que chorara no meu ombro quando o pai dela, o nosso pai adotivo, a repreendera por uma nota baixa no liceu. Inês, que me ensinara a maquilhagem aos 15 anos, dizendo que uma mulher bonita abre portas. Agora, ela fechara as minhas para sempre, transformando o meu santuário num espetáculo de circo online. Liguei-lhe 10 vezes, mas o telefone ia para o voicemail, a voz dela melosa: deixa mensagem, mana. Estou ocupada a viver a vida. Ao amanhecer, sentei-me na varanda, o café frio na mão, e comecei a ler os comentários. Que casa deprimente, merece ser leiloada. Substituta. Drama de família à portuguesa. 14.000. Barato para tanto veneno. Cada palavra era uma pedra atirada num poço seco, e quando o vazio que ela criara em mim. Mas ali, sob o céu que clareava como uma ferida a sarar, algo se acendeu, não raiva cega, mas uma frieza calculada, como o vinho do Alentejo que envelhece em barris escuros. Eu não choraria mais. Eu planeava. A vingança, em Portugal, não é um grito no rocio, é um fado sussurrado, que corta devagar, até o ouvinte implorar por misericórdia. Os dias seguintes foram um nevoeiro de humilhação. Os vizinhos cochichavam quando me viam no supermercado da Rua do Carmo, comprando pão e queijo, os olhos desviados como se eu fosse uma leprosa moderna. Uma amiga de infância, a Maria, mandou mensagem: ouvi o que a Inês fez. Desculpa, mas... é verdade que és adotada. Adotada. A palavra que a avó nunca usara, preferindo filha do coração. Eu respondi com um sim, e daí, mas por dentro, o machado caía de novo. Inês não só roubara o meu lar virtual, ela desenterrara o segredo da avó, o que nos unira num pacto de silêncio após a morte dela, há 10 anos, num quarto de hospital em Belém cheirando a desinfetante e rosas murchas. Lembrei-me da avó, os olhos verdes como o Tejo em tormenta, a contar-nos histórias de fadas malvadas que roubavam crianças. Mas o amor verdadeiro reconquista tudo, dizia, apertando as nossas mãos. Inês ria, eu acreditava. Agora, via que as fadas eram reais, e a minha irmã era uma delas, com asas de dólares e presas de inveja. Comecei a investigar, o blog dela era patrocinado por uma agência de imóveis de luxo, que promovia experiências autênticas para estrangeiros ricos. O leilão não era real, era uma campanha viral, um truque para atrair compradores para propriedades verdadeiras. Mas os 14.000 euros? Doações falsas, cliques pagos, e o meu nome arrastado na lama para viralizar. Eu não era vítima por natureza. Aos 32 anos, tradutora de thrillers, sabia que toda a história tem um twist. O meu viria devagar, como o nascer do sol sobre o castelo de São Jorge. Primeiro, contactei um advogado amigo, o Rui, num café encheado, onde o vapor do pastel de nata subia como fumo de cigarro. É difamação, Ana. Podes processá-la. Mas processar era barulho, eu queria silêncio mortal. Não, disse eu, os dedos tamborilando na mesa de mármore. Quero que ela sinta o que eu sinto, exposta, nua, sem casa para voltar. A semente da vingança plantou-se ali, regada com o café amargo. Comecei a seguir o dia-a-dia dela nas redes, as stories do Branch no Time Out Market, o marido a beijá-la na testa como se ela fosse intocável, as unhas vermelhas batendo no telemóvel enquanto planeava o próximo golpe. Ela achava que eu era fraca, a substituta que limpava as migalhas. Mas Lisboa ensina resiliência, as colinas que sobem e descem, o fado que chora mas continua a cantar. Eu cantaria a minha versão, e o público, aplaudiria no final. Os meses de inverno em Lisboa são traiçoeiros, o vento do norte que corta como faca, trazendo chuva fina que molha os ossos sem misericórdia, e noites em que o Tejo parece um espelho partido, refletindo luzes tremulosentes das docas. Eu passava os dias na biblioteca municipal, fingindo traduzir páginas de um livro sobre psicologia criminal, o assassino interior, ironia cruel, mas na verdade, traçava mapas da mente da Inês. Ela não era má por nascimento, era má por escolha, moldada pela insegurança que a avó tentara curar com abraços e contos de ninar. Lembrei-me de uma noite, quando éramos miúdas, em casa da avó em Alcântara, Inês, aos 12 anos, a quebrar o colar de contas que eu ganhara no aniversário, culpando o gato.
És só uma intrusa, sussurrou ela, os olhos brilhando de ódio infantil. A avó castigou-a, mas o veneno ficara. Agora, adulta, Inês transformara isso em arte. O post viralizara, 50.000 partilhas, comentários de americanos sonhando com autenticidade portuguesa, enquanto ignoravam a dor real por trás. Os 14.000 euros eram reais, transferências para a conta dela via PayPal, disfarçadas de contribuições para o blog. Eu via os extratos porque, ingenuamente, partilhávamos uma conta bancária familiar para as despesas da avó. Cada euro era um prego no caixão da nossa irmandade. Mas o pior não era o dinheiro, era a exposição. Amigos distantes mandavam mensagens. Ana, lamento pelo que a Inês disse. É adotada mesmo. A palavra ecoava como um sino rachado na sede de Lisboa, convocando fantasmas. Eu respondia com silêncio, cultivando a frieza. Comecei a terapia, não por fraqueza, mas por estratégia. A doutora Sofia, uma mulher de meia-idade com óculos de armação grossa e sotaque do Minho, sentava-se na sua sala em baixa, paredes forradas de livros sobre trauma. A traição de sangue é a pior, disse ela na primeira sessão, enquanto eu torcia um lenço de papel como se fosse o pescoço da Inês. Mas o que te dói mais, o roubo ou o rótulo? Hesitei, o ar cheirando a chá de camomila. O rótulo. Substituta. Como se eu fosse um remendo numa saia velha. Ela assentiu, os olhos penetrantes. Então, reescreva a narrativa. Torna-te a autora. A autora. A ideia germinou como era nas paredes de Alfama. Comecei um blog anónimo, Segredos de Lisboa, As Sombras das Casas. Não era vingança direta, era um espelho. Publiquei histórias fictícias inspiradas na dela, a irmã que vende almas por likes, com detalhes velados, um loft em Alfama, um marido distraído, uma campanha de leilões falsos. Os leitores mordiam o isco, isto soa a escândalo real. Quem é esta víbora? Inês comentou num post, adoro thrillers assim. Real demais. Ri sozinha na cozinha, o manjericão murchando como a sua hipocrisia. Mas a dor cavava fundo. Noites em que acordava suada, sonhando com a avó a repreender-nos, irmãs são para proteger, não para expor. Eu visitava o túmulo dela no cemitério dos prazeres, levando flores de jasmim que perfumavam o ar de mármore e musgo. Avó, ela quebrou o pacto, murmurava, ajoelhada na terra fria. O vento agitava as folhas das oliveiras, como se a cidade respondesse. Lisboa, com os seus segredos enterrados nas catacumbas da igreja de São Domingos, sabia de traições piores, terremotos que devoravam palácios, inquisições que queimavam inocentes. A minha era pequena, mas pessoal. O turning point veio numa festa de família, irónico, num restaurante em Belém, com vistas para o mosteiro dos Jerónimos, onde a avó fora batizada. Inês chegou radiante, o vestido vermelho como vinho de Porto, o braço pelo do marido, o António, um homem de terno cinzento e sorriso forçado. Eu evitei-a, bebendo sagre gelada para anestesiar o estômago. Mas ela aproximou-se, o perfume caro invadindo o meu espaço como uma onda de maré alta. Ana, mana, não sejas dramática. Foi só marketing. A tua casa é pitoresca. Os fãs adoraram. Pitoresca. A palavra que se usa para ruínas turísticas. Os meus punhos cerraram-se sob a mesa, as unhas cravando na palma como espinhos de alecrim. Substituta, Inês. Disseste substituta para o mundo ver. Ela riu, um som como sinos partidos. Ah, isso. Exagero criativo. Tu sabes que te amo. Amo. A mentira mais antiga de Lisboa. O António interveio, desconfortável. Vamos, Inês, pede desculpa. Mas ela já virava as costas, flutuando para o grupo de tias que a adulavam. Naquele momento, vi o mapa completo, o marido, ciente das finanças duvidosas, as amigas, cúmplices silenciosas, o blog, uma teia de aranha. Saí cedo, o ar salgado do Tejo limpando as lágrimas que não caíam. No elétrico 28, subindo as colinas escorregadias, planeei o primeiro passo. Contactei um hacker freelance, não um criminoso, mas um jovem de Setúbal que eu conhecera num fórum de tradutores, especialista em limpezas digitais. Quero aceder aos backups do blog dela, disse eu, a voz firme como o pavimento de calçada portuguesa. Ele hesitou. É ilegal, sabes.
Não mais do que vender a vida de alguém por 14.000 euros. 2 dias depois, os ficheiros chegavam, e-mails com a agência de imóveis, provas de que o leilão era fraude, e, ouro puro, conversas privadas onde Inês confessava a uma amiga: a Ana é o bode expiatório perfeito. Fraca, sozinha. Ninguém vai acreditar nela contra mim. Fraca. A palavra acendeu o fogo. Comecei a compilar screenshots, transcrições, timelines. Não para a polícia, isso era justiça fria, mas para um espetáculo meu. Enquanto isso, fingia normalidade, sorria para os vizinhos, trabalhava nas traduções, até regava o manjericão como se nada. Mas no espelho, via uma mulher mudada, olhos afiados como os de uma águia sobre o castelo, pele pálida mas determinada, como o mármore dos obeliscos no terreiro do Paço. A vingança não é raiva, é paciência, tecida fio a fio, como o bordado de Viana do Castelo. O inverno cedeu à primavera, com as álias explodindo em cor nas ruas de Madragoa. Inês postava sobre renovação pessoal, fotos dela em Spaspas de Sintra, ignorando as minhas mensagens não respondidas. Eu respondia com posts subtis no meu blog: quando a máscara cai, o que resta? Uma casa vazia. Os seguidores cresciam, sussurrando o nome dela nos comentários. Ela notou um like anónimo meu num post dela, com emoji de cobra. Quem és? Comentou ela. Sorri para o ecrã. Alguém que tu conheceste uma vez. A tensão crescia como umidade antes da tempestade. Numa tarde chuvosa, o Rui, o advogado, ligou: Ana, há um processo coletivo contra blogs fraudulentos. A tua história encaixa. Recusei. Quero resolvê-lo à minha maneira. Ele suspirou: cuidado, vingança corrói quem a busca. Mas eu sabia, em Portugal, onde o fado canta de perdas irremediáveis, a corrosão é o preço da cura. A primavera em Lisboa é um truque cruel, flores que desabrocham em rebentos cor-de-rosa e branco, mas o ar ainda carrega o frio do Atlântico, um lembrete de que nada é eterno. Eu sentia isso na pele, cada pétala caindo como uma confissão não dita. O blog anónimo tornara-se o meu confessionário, um lugar onde despejava fragmentos da dor. Imaginem vender o vosso segredo mais profundo por cliques. Imaginem ser chamada de falsa no altar digital. Os leitores respondiam com fúria vicária: destrói-a. Expõe a hipócrita. E eu bebia isso como vinho de reguengos, embriagando-me de poder indireto. Mas a dor não se dissipava, mutava. Sonhos onde Inês me afogava no Tejo, as águas turvas engolindo os meus gritos, ou onde eu a arrastava para o subsolo da Basílica da Estrela, trancando-a com as portas de ferro. Acordava com o coração martelando, o suor colando o lençol à pele como uma segunda traição. A doutora Sofia dissecava isso nas sessões: é o luto pela irmã que nunca foste. A substituta é a tua prisão autoimposta. Prisão. Sim, as paredes da casa, a minha casa, agora manchada, fechavam-se sobre mim. Eu evitava a varanda, temendo ver fantasmas de risos passados. Um dia, o inevitável aconteceu. Ela apareceu à minha porta, o sol da tarde alongando a sua sombra como um dedo acusador. Bateu com urgência, o som ecoando no corredor estreito como tiros num filme noir. Abri, o cheiro do seu perfume invadindo como inimigo. Ana, precisamos falar. Os olhos dela, castanhos como castanhas assadas no Natal, estavam inchados, não de remorsos, mas de pânico. O teu blog. És tu, não és? Aquelas histórias. Estás a tentar-me foder. Foder. A palavra crua, saída da boca polida dela, quebrou algo em mim. Ri, um som seco como folhas mortas no rocio. Foder. Inês, tu publicaste a minha vida para o mundo ver. Chamaste-me substituta, como se eu fosse um enchimento num pastel de nata mal feito. Arrecadaste 14.000 euros na minha dor. Isso não é foder, é estuprar. Ela recuou, o rosto pálido contra o batente da porta. Foi um erro. Marketing foi longe demais. O António está furioso, os investidores cheiram a fraude. Investidores. O marido, o pilar, agora rachado. Senti um pico de satisfação, afiado como o dente de alho num prato de cataplana. Bom. Que sintam o gosto amargo. Ela agarrou o meu braço, as unhas pintadas cravando como garras. Por favor, mana.
Apaga o blog. Somos família. Família. A palavra que ela profanara. Eu soltei-me, devagar, sentindo o sangue pulsar sob a pele. Família não vende a casa da irmã por likes. Sai, Inês. Antes que eu te mostre o que uma substituta pode fazer. Ela foi-se, tropeçando nos degraus irregulares, o eco dos saltos como um requiem prematuro. Fechei a porta, encostando-me a ela, o coração um tambor de guerra. Naquela noite, avancei no plano. O hacker enviou-me mais áudios de chamadas dela com a agência, admitindo manipulação de imagens da minha casa para parecer autêntica mas decadente. Os americanos adoram o drama português, ria ela. Dramático. Sim, e eu seria a tragédia grega no meio da baixa. Comecei a contactar as vítimas, os doadores dos 14.000, rastreáveis via transações públicas. Uma americana de Nova York, a Sarah, respondeu por e-mail. Paguei $500 por uma experiência lisboeta. Senti-me enganada quando vi que era fake. Marcámo-nos num café encheado, sob o gás do arco da Rua Augusta. Ela era alta, loira, com olhos azuis que devoravam a cidade como um guia turístico. A Inês prometeu privacidade, mas expôs tudo. Partilhei os ficheiros, ela chorou, não por mim, mas pela ilusão perdida. Vamos processá-la juntas. Sugeri. Não. Deixa-me lidar. Sarah tornou-se aliada improvável, jornalista freelance, com contactos em média americanos. Um artigo sobre fraudes em blogs de viagem, com o teu ângulo pessoal. Recusei o nome, mas permiti anónimos. O artigo saiu 2 semanas depois. A irmã traída, como um blog português vende casas fantasmas. Viral no ZUA, e quando em Portugal via Público e Expresso. Inês ligou em pânico, vês o que fizeste? O António quer divórcio. Divórcio. O espelho do meu próprio inferno. Senti culpa. Por um instante, como uma pontada de faca fria. Lembrei das noites em que a consolara após brigas com namorados, sendo os cabelos dela como a avó fazia. Mas a culpa evaporou como neblina matinal no Tejo. Ela escolhera o palco, eu só mudara o guião. O blog meu explodiu, 100.000 visitas, mensagens de apoio de mulheres portuguesas, força, substituta. Tu és a verdadeira estrela. Substituta. Agora, o rótulo virava escudo. O verão aproximava-se, com o calor que faz o asfalto do terreiro do Paço ondular como água. Inês isolou-se, posts esporádicos sobre reflexão espiritual, em Rétrits no Algarve. Eu, ao contrário, florescia na dor, jantares com a Maria e novas amigas, caminhadas ao longo do rio ao pôr do sol, onde gaivotas gritavam liberdades que eu invejava. Mas a vingança chamava, um amante insistente. O próximo passo, o marido. Contactei-o via LinkedIn, profissional, precisamos falar sobre finanças familiares. Encontrámo-nos num bar em Cais do Sodré, o ar cheirando a marisco fresco e cerveja. António era mais humano do que eu imaginava, olhos cansados, fato amarrotado, um copo de gin tónico a tremer na mão. A Inês mudou. O blog era sonho dela, mas virou obsessão. Confidenciou dívidas, a fábrica de cortiça em crise, empréstimos para sustentar o estilo de vida. Os 14.000. Gastos em joias e viagens. Ela usou a tua história para tapar buracos. Tapar buracos. Como eu tapara os dela, emprestando dinheiro em silêncio anos antes. Ajuda-me a parar isto, implorou ele. Sorri, o veneno doce na língua. Talvez. Mas primeiro, ela confessa. Ele hesitou, mas o desespero vence lealdades. Dias depois, um áudio, Inês, voz embriagada, admitindo tudo a ele. Sim, usei a Ana. Ela é fraca, ninguém acredita nela. Fraca. A última farpa. Guardei-o como uma relíquia sagrada. A doutora Sofia avisou, isto te consome, Ana. Para antes que vire ódio. Mas o ódio era o meu sol agora, aquecendo as noites frias. Lisboa pulsava à volta, o São João em junho, com martelos de plástico e sardinha assada, mas eu dançava sozinha, o cheiro de grelhados misturando-se ao suor da multidão. Inês postou uma foto dela em festa, fingindo alegria. Comentei anónima,
Cuidado com as máscaras, elas caem. Ela bloqueou-me, ou pensou que sim. O cerco apertava, como as muralhas de Óbidos em redor de um castelo sitiado. O verão de 2025 em Lisboa foi um forno, o asfalto derretendo sob os pés dos turistas, o Tejo um espelho de mercúrio a ferver, e o Ardense com o zumbido de abelhas atraídas pelas madressilvas em rebentos selvagens. Eu sentia o calor na alma, uma febre que curava e queimava ao mesmo tempo. O blog era agora uma força, parcerias com podcasts de true crime, convites para palestras anónimas em cafés literários do Chiado. A substituta que se vinga, chamavam-me, e eu ria, porque a vingança não era o fim, era o renascimento. Inês, pelo contrário, murchava. Os posts dela rareavam, fotos filtradas de praias no Estoril, legendas vagas sobre lições aprendidas. Mas eu via as rachaduras, unfollows em massa, anúncios da agência de imóveis cancelados, o marido ausente nas stories. O áudio que António me dera era dinamite, eu esperava o momento certo para acender o pavio. Enquanto isso, aprofundava a psicologia dela, não por ódio, mas por compreensão cruel. Li livros na Bertrand, a livraria mais antiga da cidade, com o cheiro de papel envelhecido como incenso, a inveja como motor humano. Inês invejava a minha autenticidade, a casa simples que contrastava com o loft estéril dela. Tu tens raízes, dissera a avó uma vez. Raízes que ela cortara para vender como souvenir. Contactei a amiga cúmplice, a Carla, uma designer de interiores que eu conhecera em festas passadas. Marcámo-nos num terraço em Bairro Alto, o sol poente tingindo o céu de laranja como vinho Spilled. Ela chegou nervosa, o copo de vinho branco tremendo. É Inês. Ela mudou. Usa-me para favores, mas ignora quando precisa. Confidenciei o plano parcial, quero que ela confesse publicamente. Carla hesitou, os olhos desviando para o horizonte de telhados vermelhos. Porquê? Tu foste a melhor amiga dela. Fui. Mas amizade em Portugal é como o vinho, azeda-se mal guardada. Ela concordou, relutante, um jantar de reconciliação que eu financiaria, gravado subtilmente. O restaurante escolhido, um tasco em Alfama, com fado ao vivo e mesas de madeira gasta, onde segredos se sussurram entre garfadas de amêijoas. Inês aceitou o convite, faminta por normalidade. Na noite, eu não fui, fiquei em casa, o laptop aberto, o coração um relógio de pêndulo. O áudio chegou em tempo real via Carla, risos forçados, vinho fluindo, e então, o fado começando, uma voz rouca cantando, estranha forma de vida, sobre amores que ferem. Tu sabes, Carla, a Ana. Ela merecia. Sempre a vítima, a pobrezinha adotada. A voz de Inês, pastosa pelo vinho. Mas e se ela souber? Carla, fingindo choque. Então? Confessa. Pausa, o som de um copo batendo na mesa. Eu confesso, usei-a. A casa dela era perfeita para o post, real, suja, como os americanos querem. Os 14.000. Salvou o meu cu das dívidas. Substituta? Verdade. A avó trouxe-a para me substituir a mim, a filha verdadeira que falhou. Falhou. A confissão crua, como entranhas expostas no matador de moraria. Guardei o ficheiro, o peito apertado não por pena, mas por uma tristeza antiga, pela menina que Inês fora, antes da inveja a corroer como sal na ferida. Mas misericórdia é luxo para vítimas. No dia seguinte, enviei o áudio para Sara, a jornalista. Publique. O artigo saiu como bomba, confissão chocante, blogueiro português admite fraude familiar. Viral global, com repórteres acampando no loft dela. Inês ligou, histérica, Ana. És tu? Para com isto. Vou à ruína. Ruína. A palavra que ela me impusera. Não respondi. Em vez disso, caminhei pelo Jardim da Estrela, os caminhos de cascalho rangendo sob os pés, crianças rindo em baloiços enquanto eu planeava o golpe final. O marido dela, António, contactou-me, ela fugiu para o Algarve. Sozinha. Pede que intervenhas. Intervir. Como se eu fosse a salvadora. Diz-lhe para voltar e enfrentar. Ele suspirou, amas-la ainda. Amar. O verbo que Lisboa conjuga em todos os fados. Amo a memória dela.
Não a mulher que se tornou. O escândalo rebentou, polícia investigando fraude, a agência processando-o por danos, seguidores virando-se como maré baixa. Eu mantinha o anonimato, mas os sussurros chegavam. A substituta é a heroína. Heroína. Não, apenas sobrevivente, como as oliveiras centenárias no Monsanto, torcidas mas de pé. A doutora Sofia elogiou na sessão: estás a libertar-te. Mas cuidado, a vingança pode virar prisão tua. Prisão. Sim, mas uma com vista para o Tejo. No fim do verão, Inês reapareceu, não à minha porta, mas no e-mail longo, choroso: perdoa-me, Ana. Fui monstro. A inveja. A avó amava-te mais, via isso nos olhos dela. Usei-te para me sentir inteira. Inteira. A confissão nua, como uma praia despida em Sagres. Respondi: vem à casa. Falamos. Ela veio, num táxi poeirento, o rosto magro, os olhos fundos como poços secos. Abracei-a na porta, sentindo os ossos sob a blusa fina, não por perdão, mas por fechar o ciclo. Sentámo-nos na sala, o sofá poído testemunha muda. O chá de hortelã fumegava entre nós, o aroma cortando o silêncio como uma lâmina. Porquê, Inês? Perguntei, a voz calma como o mar em maré baixa. Ela chorou, as lágrimas traçando sulcos na maquilhagem borrada. Medo. Tu eras livre, a casa tua, o divórcio que te fortaleceu. Eu. Presa no glamour falso. Livre. A ironia, ela vendera a minha liberdade por correntes dela. Ouvi, o coração uma âncora. Mas o perdão. Não vinha fácil. Os 14.000 voltam. E o nome, substituta, morre hoje. Ela assentiu, quebrada. Naquela noite, partilhámos o jantar, bacalhau desfeito, simples, como a avó fazia. Rimos de memórias, verões em comporta, o avô a contar piadas saloias. Mas o riso era frágil, como vidro de murano. O outono retornou a Lisboa com chuvas que lavavam as ruas como lágrimas tardias, deixando o ar limpo e cortante, pronto para novas cicatrizes. Inês ficou uns dias, não como irmã, mas como hóspede frágil, dormindo no quarto de hóspedes que eu arrumara com lençóis de linho cheirando a lavanda do Alentejo. Conversávamos até altas horas, o Tejo murmurando lá fora como um confidente antigo. Ela confessava mais, as dívidas que o marido escondia, a pressão dos sogros para manter aparências, o blog como escape de uma vida que a sufocava como colete de força. Tu eras o meu espelho, Ana. O que eu queria ser, real. Real. A palavra que me salvara. Mas ouvir não apagava as marcas, as noites insones, os olhares dos vizinhos, o eco de substituta nos sonhos. Eu perdoava em camadas, como cebola em sopa de pedra, mas a vingança, ela sussurrava ainda, um amante não satisfeito. O plano final forjara-se no verão, não destruição total, mas equilíbrio cruel. Devolve o que roubaste, disse eu numa manhã chuvosa, enquanto torrávamos pão com azeite e alho. Não só o dinheiro. A verdade. Ela concordou, os olhos vermelhos de noites sem sono. Juntas, gravámos um vídeo, não para mim, mas para o mundo dela. No blog restaurado, agora humilde, ela postou a verdade sobre a substituta, a minha irmã, a minha salvação. Narrou tudo, a fraude, o rótulo cruel, os 14.000 como veneno ganho. Ana não era substituta, era o coração da nossa família. Eu era a vazia. Transferiu o dinheiro, corrigido com juros de uma joia vendida, e pediu desculpas públicas, o rosto nu sem filtros, lágrimas reais caindo como chuva no ecrã. O vídeo explodiu, perdão viral, atas virando fãs, a agência retirando queixas por redenção autêntica. Inês ganhou seguidores de novo, mas de um tipo diferente, os que valorizam vulnerabilidade, não espetáculo. O marido voltou, contrito, prometendo terapia de casal. Eu afastei-me devagar, como maré recuando. Vai, Inês. Reconstrói. Ela abraçou-me na porta, o cheiro de chuva no casaco. Obrigada por não me matares. Sorri, sombria, matei a versão de ti que merecia morrer. Sozinha, o vazio veio, não dor, mas um silêncio profundo, como o claustro do convento do Carmo em ruínas. O blog meu fechou, a história contada, o twist revelado.
A doutora Sofia celebrou. Libertaste as duas. Libertar. Sim, mas o preço era alto. Confiança partida como azulejo sob o pé descuidado. Caminhava agora pelo Lisboa Factory, o antigo complexo industrial virado a criativo, vendo jovens contadores e cafés artesanais reinventarem espaços velhos. Eu reinventava-me, um novo contrato de tradução, um curso de escrita em Coimbra, viagens solitárias a Évora, onde ossos antigos sussurram segredos. Mas a mente humana é labirinto, num fim de tarde no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa estendida como tapete bordado aos pés, duvidei. E se a vingança me tornara monstro? O telemóvel vibrou. Mensagem de Inês. Volto para Natal. Faço rabanadas. Ri, o sol dourado aquecendo o rosto. Sim. Mas sem segredos. Segredos. O veneno original. O inverno instalou-se suave, com neblina que embrulhava o castelo como véu de noiva. A casa voltara a ser refúgio, pintei a varanda de verde oliva, plantei alecrim para memória, e o manjericão revivia, tenaz. Amigos enchiam as noites, a Maria com histórias de namoros falhados, o Rui com piadas de tribunal. Estás radiante, disse ele numa festa de São Silvestre, fogos rebentando sobre o Tejo como confetes de redenção. Radiante. Porque a dor, uma vez escavada, deixa espaço para a luz. Inês e eu reconstruíamos devagar, chamadas semanais, visitas esporádicas. Ela divorciara-se, começando um podcast honesto sobre falhas familiares. Tu inspiraste-me, disse. Inspirar. De traidor à musa, o ciclo português, de dor a fado. Mas eu vigiava, a mente traída não esquece, guarda, como o Tejo guarda navios afundados. Numa noite de janeiro, sozinha com um copo de Porto Tawny, reli os e-mails antigos. Lágrimas caíram, não de raiva, mas de luto pelo que fôramos. A avó aprovaria. Irmãs protegem, diria ela. Proteguéramos, à nossa maneira torcida. Levantei o copo ao retrato dela na parede. Saúde, avó. Às substitutas que sobrevivem. O ano novo trouxe a Lisboa um sol tímido, filtrado por nuvens que pairavam como dúvidas não resolvidas, mas a cidade acordava sempre, resiliente como o fado que renasce em cada viola chorosa. Eu, aos 33, sentia-me renascida também, não intacta, mas remendada com fios de ouro, como kintsugi japonês adaptado às nossas tradições de azulejos partidos. A casa pulsava de vida nova, um ateliê improvisado na sala, onde traduzia não só palavras, mas emoções, um romance sobre irmãs rivais em Porto, e quando a nossa saga. Inês estabilizava, o podcast dela crescia, convidando mulheres para partilharem traições e perdões, o loft agora minimalista, livre de excessos. Visitava-me fins de semana, trazendo queijos de serpa e histórias de terapia. O terapeuta diz que a inveja era o meu escuro pessoal. Escuro. Sim, e o meu foro é iluminado pela vingança, mas agora suavizado pela compaixão tardia. Não confiava plenamente, a mente guarda cicatrizes como medalhas, mas amava-a de novo, devagar, como vinho que se degusta. O clímax veio no aniversário da avó, em março, sob cerejeiras em flor no jardim botânico. Fomos ao túmulo juntas, o ar perfumado de terra molhada e promessas. Inês ajoelhou-se, colocando rosas brancas. Perdão, avó. Falhei como filha. Eu, ao lado, toquei a lápide fria, ela amava-nos às duas. Sem substitutas. Lágrimas misturaram-se no mármore, e no regresso, no elétrico rangente, ela apertou a minha mão. Obrigada por me salvares de mim. Salvar. O ato final da redenção. Mas a vida não é fado resolvido, tem recaídas. Dias em que via posts dela e o estômago revirava, memórias de 14.000 euros como fantasmas. Nessas noites, caminhava pelo Tejo, as luzes do 25 de Abril brilhos piscando como estrelas caídas, e deixava o rio levar a raiva. Lisboa curava-me, os mercados de peixe em Pedroços, cheirando a sal e limão, danças de tango em clubes escondidos de Santos, conversas com estranhos no cais que viravam amizades. Encontrei amor novo, não paixão avassaladora, mas um companheiro sólido, o Miguel, um arquiteto que restaurava casas antigas em Sintra. A tua é perfeita assim, imperfeita, disse ele na primeira visita, traçando as rachas no azulejo como mapas de aventura. Com ele, a casa ganhou alma, estantes de livros, uma horta na varanda que florescia com tomates, cereja e orégãos.
Não casei, em Portugal, o amor é liberdade, não contrato. Olhando para trás, a traição fora catalisador, expôs não só Inês, mas as minhas prisões internas, o medo de ser menos, a culpa de ser adotada. A vingança. Necessária, como cirurgia que corta o cancro. Agora, cicatrizada, eu escrevi o meu livro, A Casa Roubada, uma memória de Lisboa, anónimo ainda, mas pronto para editoras. Capítulos sobre raízes falsas que viram verdadeiras, sobre euros que compram ilusões mas não corações. Inês e eu, no Natal seguinte, cozinhamos juntas, rabanadas fritas até douradas, o óleo chiando como risos antigos. O marido dela, ex agora, mandara presentes, ela ria dele com ternura amarga. Aprendemos, mana. Aprendemos. E no ano novo, no terreiro do Paço, sob fogos que pintavam o céu de promessas, brindámos com espumante gelado. Às irmãs, verdadeiras ou não? Verdadeiras. Porque o sangue, no fim, é o que perdoamos. Hoje, aos confins desta história, sento-me na varanda, o sol de primavera aquecendo o rosto, o Tejo fluindo eterno. A casa é minha de novo, não só paredes, mas alma reconquistada. Inês liga, vens ao batizado do podcast em Alfama. Sorriu, sim. Mas levo o meu microfone. Microfone. Para contar a minha versão, sempre. Porque em Lisboa, as histórias não acabam, ecoam nas colinas, no fado, no mar. E a minha? É de uma substituta que se tornou rainha, da sua casa, do seu coração, da sua vingança doce.